Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. E nesse tempo alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. A história dos magos do Oriente é cheia de mistérios, não é? Nós não sabemos exatamente de onde vieram, nem para onde foram depois, nem qualquer outro detalhe particular deles, ainda que a tradição fale a respeito dos seus nomes, a tradição fale a respeito que eram reis, mas assim, na Bíblia a gente não tem nenhuma outra dica, a não ser isso que a gente leu, acabou, não tem mais nada. E o que a gente vai aprender é que eles representavam a sabedoria daquele tempo. E alguns acreditam que eles eram astrólogos, que estudavam as estrelas, que era parte da ciência naquele tempo. E, de repente, eles viram algo inusitado. Era uma estrela que eles nunca tinham mapeado. E essa estrela estava se movimentando. E Deus vai usar, então, as próprias teorias que eles tinham, os próprios pensamentos, a própria maneira de enxergar o mundo para trazê-los para perto do Salvador. É interessante como Deus age na nossa vida, eu fico impressionado com isso. Ele pega a gente no lugar em que está. A gente imagina, não é, que a gente pode se esconder de Deus em qualquer lugar, mas Ele vai encontrar a gente no lugar em que está e vai de alguma maneira achar um ponto de contato entre as nossas crenças, as nossas ideias, os nossos pensamentos, para trazer a gente para perto dele mesmo. Eu acho interessante porque essa é a história da maioria das missões no mundo. Eu me lembro de um livro que li há muitos anos atrás, chamado Totem da Paz, que conta a história de um missionário. E esse missionário chegou numa localidade para pregar o Evangelho, e tudo que ele falava a respeito de Jesus, o pessoal se apaixonava não por Jesus como personagem central e mais importante da história, mas se impressionava com Judas, porque Judas era o traidor, e naquela cultura quem soubesse enganar melhor o outro era o melhor. Então você imagina, você pregar o Evangelho num lugar onde Judas é o personagem central. É uma coisa de doido. E ele começou a orar, né, e dizer assim: Senhor, me mostra um caminho, uma maneira de poder falar a verdade do teu Evangelho e que eles entendam. E aí ele descobriu uma coisa interessante naquela cultura. Quando alguém queria falar a verdade, ele tinha que pegar o seu filho e dar de presente para quem ele estava falando a verdade, e pegar o filho daquele que estava recebendo aquela verdade e também estava falando verdade para ele, e criar como seu próprio filho. Nessa troca das crianças, eles chamavam de criança da paz, e só assim eles acreditavam na verdade. E de repente, quando ele descobriu isso na cultura, ele disse assim: entendi, Jesus é a criança da paz entre Deus e os homens. E aí começou a pregar o Evangelho. Eu não sei exatamente o que os magos do Oriente acreditavam, mas Jesus pegou aquela estrela, e eu não sei como, melhor, Deus pegou aquela estrela, e eu não consigo entender como ele fez isso, quais leis da física ele teve que mudar, quais leis, né, da ciência daqueles homens ele teve que mexer, de tal maneira que aquela estrela começou a chamar a atenção daqueles homens, e eles entenderam por alguma razão, e eu também não sei como, porque a Bíblia não fala, que o Salvador ia nascer nesse mundo, e esse seria o Rei dos Judeus.
E ele estava nascendo, e onde aquela estrela parasse, ali estava o Salvador. E eles tiveram que tomar então uma grande decisão, assim como todos nós temos que tomar grandes decisões na vida. E a grande decisão foi buscar esse Jesus que estava sendo anunciado pela estrela. Eles precisavam buscá-lo. E eu creio que essa não foi uma escolha fácil, porque buscar Jesus representava empreender uma viagem. Buscar Jesus seguindo uma estrela significava não ter um rumo, apenas um sinal no céu, uma estrela que os guiava. E você pode imaginar a reação das pessoas. Alguns talvez dissessem para eles: isso é loucura, vocês estão ficando malucos, o que é isso? Isso é um desperdício de dinheiro e de tempo. Mas foi por causa desta busca que eles puderam não só encontrar Jesus, o Salvador, mas também ter a alegria de adorá-lo. E uma das escolhas que o Natal nos ensina é que, se você quer conhecer o Salvador, você precisa buscá-lo de todo o seu coração. Jeremias 29:13 vai dizer: vocês me procuram e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu não sei como é que funciona a dinâmica da sua vida, mas eu creio que, se Deus pôde mexer na astrofísica para poder levar a mensagem do amor dele a 3 magos do Oriente, de alguma maneira ele está mexendo na história da sua vida, e de alguma maneira ele está colocando pontos de contato do amor dele, da misericórdia dele na sua vida. E sabe, o que eu creio é que ele não coloca um ponto de contato só, mas que ele coloca vários, e ele vai deixando as pistas da sua graça. Assim como eles tinham que parar, medir as estrelas à noite e tentar seguir o rumo que ela estava apontando. Imagina isso, tá? Que eles só podiam ver isso à noite. Então eles tinham que seguir o rumo da viagem durante o dia, com aquilo que viram à noite, para tentar ver no dia seguinte, ou melhor, na noite seguinte, se de fato eles estavam no caminho certo. E eu creio que na vida da gente é mais ou menos assim. A gente olha para cima, a gente ouve a voz de Deus, o Espírito Santo se manifesta de tantas maneiras diferentes, usa pessoas, circunstâncias, usa toques no nosso coração, usa, enfim, tantas coisas. E a gente tem que dar passos de fé, em busca da direção que Ele está nos apontando. E quando a gente volta e olha de novo para cima, é que a gente vai saber se a gente está no rumo ou não. Então, a primeira grande escolha que Deus espera de nós é: busque o Senhor de todo o seu coração. E a Bíblia diz que quem busca, encontra. Quem bate na porta, ela se abre. Quem pede, recebe. Palavras do Senhor Jesus. E assim é a dinâmica da vida com Ele. Se você busca o Senhor, você vai encontrá-lo. Cada dia Ele vai falar com você, vai revelar o seu amor, a sua graça e a sua direção. Assim como fez com aqueles magos, e assim como faz com tanta gente ao nosso redor.